Provavelmente a maior discussão no meio automobilístico é a já sem graça dúvida de quem foi o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Foi o Senna, Schumacher, Hamilton ou Fangio? Talvez todos eles, pois é injusto compará-los. Cada um teve seu momento e sua característica. Do mesmo jeito que é injusto comparar o 14 bis de Santos Dumont com o Caça F-22 que mal aparece no radar inimigo. Comparar estilos de pilotagens de eras diferentes também é. As habilidades ao volante de Fangio e de Giuseppe Farina pouco tem a ver com a precisão nos ajustes do carro de Hamilton faz a cada curva num GP moderno. O que faz os estilos de pilotagem serem diferentes, bem como as habilidades necessárias para pilotar no limite, estão totalmente ligadas ao carro. Assim como Jim Clark não precisava saber como ajustar o diferencial eletrônico de sua Lotus. Hamilton não tem que se preocupar com o engate de marchas preciso para evitar danos na embreagem ou nas engrenagens. Nenhum deles passou por essas dificuldades. Assim como a história é dividida em épocas, separada por eventos conhecidos, na Fórmula 1 podemos dizer que algo parecido aconteceu. Podemos entender que algumas gerações de carros foram divididas por conta de novos sistemas ou componentes criados como uma forma de melhorar o seu rendimento. Não apenas as melhorias alteraram a forma de se projetar os carros, mas principalmente a forma de pilotar. Então fica comigo aqui até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar as 4 eras que já aconteceram na Fórmula 1. Se gostar do vídeo, deixa seu like e não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser alertado sobre novos vídeos. Desde as primeiras provas conhecidas como os Grandes Prêmios, nos anos 1930 até os primeiros anos da Fórmula 1, pouco mudou no conceito do carro. A concepção de um monoposto, estreito e com rodas expostas, manteve-se até hoje. Nos primeiros anos, os carros feitos com chassis tubulares e grandes motores dianteiros eram o auge da tecnologia automobilística. O esporte a motor sempre puxou o desenvolvimento dos automóveis, nessa época não foi diferente. A potência dos motores já era elevada na época. Os Auto Unions geravam mais de 500 cavalos, com os enormes V16 supercarregados, e ali, aliás, já eram montados no centro do carro, diferente dos demais com o motor dianteiro, mesmo dos modelos mais tradicionais como os Alfa Romeo. As dificuldades na pilotagem eram similares. Com pouca aderência, pouca potência de frenagem e nenhum efeito aerodinâmico, a não ser para reduzir o arrasto, os carros eram basicamente controlados pelo piloto para contornar curvas como no Salis, com derrapagens controladas e muito cuidado para manter o carro funcionando. O motor dianteiro ou central alterava um pouco a forma de pilotar. Uns teriam uma frente mais solta, outros a traseira mais arisca, mas as velocidades de reação e mudança de direção eram parecidas. Desde Baird, Rose Meyer e Hans Stuck, até Juan Manuel Fangio e Stirling Moss, a pilotagem era semelhante. Até meados dos anos 60, pilotos como Jim Clark, John Sutters, Jack Brabham e Graham Hill dominavam a técnica exigida para pilotar os Fórmula 1 mais rápidos da história, antes da invenção da primeira grande revolução na categoria. Nos anos 60, os carros já tinham evoluído para modelos menores, mais baixos, todos já tinham adotado o motor central. Um menor peso e potência boa resulta numa boa relação peso-potência, permitindo melhor aceleração e maior agilidade para mudar de direção. De certa forma, salvo as devidas proporções, os carros até meados dos anos 60 não eram tão diferentes dos seus antecessores. Tinham mais aderência, freios um pouco melhores, motores mais otimizados e suspensões mais ajustadas para a pista. Mas o piloto ainda tinha que lidar com as derrapagens controladas para ser veloz. A transição mais significativa aconteceu em 1968, mais especificamente no GP de Mônaco, quando o brilhante Colin Chapman trouxe para a Fórmula 1 o conceito aerodinâmico explorado por Jim Hall em seu Chaparral Americanos, com o uso de asa para gerar força vertical descendente, a famosa downforce. O Lotus 49B de Graham Hill tinha uma par de pequenos aerofólios no bico e uma coberta sobre o motor em formato de rampa para direcionar o ar para cima. Utilizar um perfil de asa para ajudar a empurrar o carro para baixo e melhorar a carga de seus pneus contra o solo foi uma sacada genial que rapidamente se espalhou pelo grid todo, e de todas as formas possíveis e imagináveis. Pela primeira vez na Fórmula 1, a aerodinâmica era usada para aumentar a velocidade dos carros nas curvas. A aerodinâmica mudou a forma como os carros eram concebidos, a suspensão tinha que ser mais firme, o chassi tinha que ser melhor estruturado para lidar com uma força adicional e as reações do carro eram mais rápidas. Para os pilotos, a forma de condução tinha que mudar, pois para as asas serem eficientes, o carro tinha que andar rápido e as derrapagens começaram a ser menos usadas. Por quase uma década, as asas foram sendo aprimoradas
Novos formatos foram testados e cada vez mais o piloto tinha que conciliar a velocidade nas curvas com o controle do carro. Os freios melhoraram e a aderência dos pneus também aumentou. O uso dos aerofólios causou uma revolução no automobilismo, com carros mais rápidos e pilotos sendo exigidos de uma forma diferente. Nomes como James Hunt, Jack Stewart, Nick Lauda, Clay Regazzoni e Emerson Fittipaldi foram grandes pilotos dessa geração. Conseguiam guiar os carros com a velocidade e explorar bem os recursos da downforce. Assoalho, a segunda revolução. Assim como o Lotus 49B marcou o início de uma era na categoria, outro Lotus marcou uma segunda revolução na Fórmula 1. O Lotus 78 iniciou a era do estilo solo. A ideia de utilizar a carroceria do carro como grande perfil aerodinâmico mudou completamente a forma de se projetar e de pilotar. Todo o chassi sofreria as forças aerodinâmicas empurrando o carro para baixo, e quanto maior a velocidade, mais força era gerada. O principal elemento que permitiu que o novo conceito fosse viável foi o assoalho em formato de Venturi sob a carroceria, fazendo o fechamento do perfil da asa, como um componente adicional ao simples fechamento inferior do carro. O extrator de ar, que criava o perfil progressivo da saída de ar, tornou-se vital para um carro bem sucedido. A aderência que os carros pós-Lotus 78 tinham era incomparável, com seus antecessores equipados apenas com aerofólios. A suspensão era mais firme ainda para suportar a força vertical adicional sem que o carro batesse no chão. A velocidade nas curvas era muito maior. Desta vez, o carro que derrapasse como antigamente não servia. O carro tinha que contornar as curvas corretamente em uma trajetória certa com o mínimo de escorregamento, pois os pneus já trabalhavam de forma a serem mais eficientes quando totalmente carregados. Os primeiros anos foram difíceis, era uma tecnologia nova e muito suscetível a variações. Qualquer diferença na altura do carro em relação ao solo afetava de forma brusca a downforce gerada. Alguns pilotos da geração anterior aos efeitos do assoalho Venturi não se adaptaram bem, estavam acostumados a ter o carro na mão com as derrapagens controladas, mas, uma vez que elas se tornavam um problema para um carro rápido, não acompanhavam os demais. Mario Andretti inaugurou a era do efeito solo, com o primeiro carro e o primeiro campeão a utilizá-lo. Outros pilotos de sucesso nessa época foram Nelson Piquet, Nick Lauda, que se adaptou muito bem, aliás, Carlos Reutemann, René Arnoux e Alain Prost. Nessa geração, incluo a era Senna. Os carros mudaram bem no começo dos anos 80 até o começo dos anos 90. Vieram os motores turbo, depois foram banidos, mas as reações dos carros eram bem parecidas. O efeito solo também foi banido, com um assoalho plano no centro do carro e apenas o extrator na traseira. A downforce ainda era algo significativo, mesmo sendo menor que nos carros asa, mas o conjunto todo do monoposto ainda era analógico. A suspensão trabalhava de forma bem firme, suportando as forças aerodinâmicas e as mais cargas dinâmicas. Os freios já eram de composto de carbono, mais longe do que são hoje em dia. As trocas de marcha eram manuais com alavanca e padrão H, comparando a Lotus 78 de Mario Andretti com a MP4-6 de Senna. No fundo eram carros similares, salvo as devidas proporções. Ambos contavam aerodinâmica para gerar as principais forças no contorno de curvas. Ambos eram pilotados no braço, com trocas de marcha manuais, e o desempenho do carro dependendo totalmente da tocada do piloto e do acerto feito no box. Pouco era possível ser ajustado pelo piloto, como algumas configurações do motor, as barras anti-rolagem e o balanço de frenagem. Senna, Prost, Piquet, Mansell e Patrese, nomes que andaram muito bem nessa época. Os carros eram muito rápidos, mas não eram fáceis de pilotar. A agilidade de um Fórmula 1 deste tempo era grande, mas ainda poderia ganhar mais com alguns recursos que viriam com uma inovação que mudaria tudo. Essa inovação chamava-se FW14 e vinha com o carimbo da equipe Williams. Quando os primeiros carros testaram sistemas eletrônicos na Fórmula 1, pouco impacto teve no esporte. Entretanto, com o surgimento do FW14, o pacote todo foi acertado e a eletrônica tinha definitivamente chegado para ficar na categoria. Enquanto as demais equipes trabalharam em elementos independentes, inclusive mesmo a famosa suspensão ativa que já havia sido testada pela Lotus, a Williams fez um conjunto completo: acelerador eletrônico, suspensão ativa eletrônica, diferencial eletrônico, controle de tração e freios ABS. Tudo isso funcionando bem de uma vez só. A tocada do FW14 por Mansell e Patrese ainda era similar aos concorrentes, mas já trazia algumas facilidades para o piloto. O controle de tração e a suspensão ativa atuavam em conjunto, interferindo diretamente no rendimento do carro, mesmo que as reações do carro fossem parecidas com os demais carros. O FW14 começou a trilhar caminho que levaria aos carros de hoje em dia. Por ser primeiro, o FW14 teve suas dificuldades. A calibração dos sistemas eletrônicos era quase que manual, acertada pelos engenheiros com base em muitos dados e estudos feitos. Na época, mapeavam a pista e informavam ao carro como ele deveria se comportar, o que, com o passar do tempo, passou
passou a ser mais automatizado, com sistemas retroalimentados. Uma mudança que já começou a surtir efeito com o FW14 foi a adição dos comandos dentro do cockpit, para o piloto fazer os ajustes nos sistemas eletrônicos. Os 3 comandos na lateral direita regulam a suspensão ativa, sendo uma para a altura da suspensão dianteira, uma para a traseira e uma para o controle de resistência ao rolamento. No volante, um botão acionava uma pré-seleção da altura do carro com a frente mais elevada nas setas para aumentar a velocidade máxima. Outros botões acionavam as trocas de marcha automáticas para cima. Do FW14 aos modernos Fórmula 1, a evolução técnica foi enorme. Hoje, os carros têm motorização híbrida, uma aerodinâmica extremamente sofisticada e sistemas eletrônicos no carro todo. Não é mais a suspensão ativa da Williams de Mansell, mas inúmeros fatores são controlados pelos pilotos com uma infinidade de opções de regulagem. Os carros de meados dos anos 90 para frente começaram a ter estes recursos eletrônicos que exigiam a interferência do piloto. Schumacher e Hakkinen foram grandes pilotos deste tempo, que iniciaram as carreiras na Fórmula 1 no tempo pré-eletrônica, onde aprenderam a domar o carro no braço e se aproveitaram muito bem do começo da era eletrônica, que ainda era rudimentar se comparando com os carros de hoje. Para os carros atuais, além dos reflexos muito rápidos que o piloto precisa ter, pois o carro é extremamente ágil, também é preciso um grande conhecimento dos acertos que precisam ser feitos a cada curva para o máximo de desempenho do equipamento. Hamilton é o caso de piloto perfeito para o seu tempo. O equipamento é bom, sim, e muito, mas ele também sabe como utilizá-lo perfeitamente. Podemos dizer que antigamente, do tempo de Senna para trás, os pilotos pilotavam por instinto e hoje pilotam com a cabeça. Imagina ter que dizer para um piloto dos anos 60, como Jim Clark, que com alguns botões no volante é possível ajustar o diferencial para diferentes condições de aceleração de forma independente, algo que seria preciso desmontar o transeixo, tudo para ajustar no seu tempo. Se por isso, já é difícil comparar pilotos de tempos diferentes. Não temos como saber se Farina se daria bem pilotando o Ferrari de Schumacher ou se Senna conseguiria manter seu padrão de grande piloto acima da média com o Mercedes de Hamilton. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser alertado sobre novos vídeos.